Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou então boa noite. Meu nome é Gustavo e eu sou professor no curso de Técnico de Segurança no Trabalho e consultor na área de higiene ocupacional. Bom, o objetivo do vídeo é dar continuidade ao estudo da parte de gestão de segurança e saúde ocupacional com base no curso visto no simpósio da Fundacentro que tratou desse mesmo tema agora no mês de outubro. Tá? Lembrando que esses slides eles contêm anotações, informações que eu obtive lá e que eu faço a questão de compartilhar com todos aqueles que seguem o canal, que assistem os vídeos e que acompanham as minhas videoaulas, ok? Então aqui mais uma vez ressaltando o simpósio que ocorreu na Fundacentro agora em outubro. E só relembrando a todos que as opiniões emitidas aqui na videoaula, mais uma vez, refletem uma posição minha, particular, tá? Não refletem a posição da Fundacentro, das pessoas que estiveram palestrando lá, é uma opinião especificadamente minha mesmo, ok? Mas antes de a gente dar continuidade, eu vou pedir, inscrevam-se no meu canal, tá gente? Façam parte aqui do canal do professor Gustavo Rezende de Souza. Eu sempre trago conteúdos aí, novidades para vocês, vídeos de higiene ocupacional. Agora eu dei uma saidinha da higiene para falar de gestão, mas o foco do canal é sempre estar compartilhando conhecimento, ok? Se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho também, convido a todos a acessarem o site da GV. Eu sou sócio proprietário da consultoria GV, Segurança e Saúde Ocupacional. Aqui no canto vocês podem encontrar o nosso site www.gvseguranca, tá? Sem o cedilha, .com.br. Lá vocês vão ter acesso também ao nosso blog, ao GV News, onde nós temos vários artigos técnicos bem bacanas lá para vocês. Mas, como eu falei, se inscrevam no canal e fiquem por dentro das novidades em segurança e saúde ocupacional. Bom, na última videoaula eu havia falado muito da segurança e saúde do trabalho como estratégia, né? Operando através de indicadores proativos. E algumas pessoas me perguntaram, Gustavo, mas o que são esses indicadores proativos? Você pode dar alguns exemplos? Bom, retomando essa parte, eu acho que vale a pena explicar que esses indicadores eles mostram a performance da segurança do trabalho baseada em indicadores que traduzam a eficácia daquilo que o SESMIT faz no dia a dia. Então, por exemplo, eu posso indicar que o SESMIT realizou uma quantidade X de treinamentos, com um alcance de 95% do público da empresa. Ora, isso é um indicador proativo, significa que o SESMIT está treinando, está capacitando os funcionários, as lideranças, tá? Em gestão de comportamento seguro, entre outras medidas. Mais um exemplo, inspeções de segurança e medidas de controle aplicadas. Então, vocês podem, por exemplo, criar indicadores onde neles estão especificados as ações que a segurança do trabalho desenvolveu. Então, as inspeções, as auditorias de campo, elas podem gerar indicadores de conformidade, ou seja, quantas situações foram identificadas de risco, quantas delas foram tratadas, quais medidas de controle foram implementadas, se foram medidas coletivas, administrativas, individuais, ou seja, a empresa ela pode demonstrar através desses indicadores quais foram as ações implementadas ao longo de um mês, de um ano, etc, etc, ok? Aqui estão esses exemplos, então, mais uma vez colocados, inspeções de segurança em campo, treinamentos realizados, projetos que o SESMIT atuou, ou seja, o SESMIT participou do projeto de novas instalações, mudanças de layout, a ISO 45001, assim como a OSAS 18001, versão 2007, tratavam da gestão da mudança, né? Então, quando eu tenho projetos de alteração de processo, mudanças de layout, métodos, é fundamental que o SESMIT, né, a equipe de engenharia de segurança, participe desses projetos, indicando ali na antecipação de riscos quais são as medidas de controle que devem ser adotadas para esses projetos, para essas novas instalações, tá? Então, tudo isso que a gente coloca como exemplo são indicadores proativos para a gente fugir daquela questão de indicadores que só olham para os números de acidente que a empresa teve ao longo de um ano, ao longo de um determinado período de tempo, ou seja, indicadores que
são reativos, porque o acidente, a doença ocupacional já aconteceu. A gente busca trabalhar com indicadores preventivos para demonstrar para o empregador como o investimento nas atividades do SESMIT ele é estratégico e pode agregar valor para a organização, assim como qualquer setor da empresa faz. Bom, e sempre evidenciando que as medidas de controle elas se baseiam sempre nesse pilar, que começa ali no seu topo com as medidas de engenharia, ou seja, medidas de controle coletivo. Quando eu tenho uma situação de exposição acústica, por exemplo, eu tenho que primar pela proteção coletiva, ou seja, a instalação de um isolamento acústico de alta absorvância, por exemplo. Eu posso fazer a instalação ali de materiais que são absorventes de som, como lã de vidro. Eu posso usar alguns tipos determinados de espuma acústica para fazer o revestimento externo de paredes, onde eu tenho equipamentos que operam com uma alta emissão de nível de pressão sonora. Ou seja, vocês estão vendo que fazendo isso nós estamos trabalhando na fonte ali e na trajetória. Quando eu procuro fazer medidas de controle na fonte, como manutenções, quando eu faço ali enclausuramento de fontes, sejam elas térmicas, acústicas, ou quando eu penso, por exemplo, na instalação de exaustores de ar, onde eu vou determinar a quantidade de trocas de ar que vão ser realizadas, a vazão de operação, ou seja, o volume de ar captado no tempo, eu estou determinando medidas de engenharia que vão tratar o risco na sua fonte ou na sua trajetória, ok? Esse é o pilar principal. Posteriormente, a gente tem ali as medidas administrativas, ok? Então, quando a gente fala de treinamento, a realização de procedimentos, elaboração de procedimentos de trabalho, quando a gente fala de sinalizações ali distribuídas no setor, quando a gente fala de rodízio de funcionários, todas elas são medidas administrativas, capacitação, orientação, todas elas se encaixam como medidas administrativas e estão nesse patamar intermediário. E por fim, até mesmo a NR9, né, ela deixa bem claro isso para a gente, o EPI, ou seja, a proteção individual, ela deve ser instalada apenas quando as medidas de ordem geral não forem suficientes, ou seja, os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, as medidas administrativas não forem suficientes, ou então quando elas estiverem sendo instaladas, ou então em casos de emergência. Mas infelizmente o que a gente vê é o contrário, né? Essa pirâmide ela inverte. A empresa começa pelo EPI, depois passa por uma medida administrativa que geralmente se refere a treinamento, sinalização, não passa muito disso e infelizmente ainda são poucas as empresas que pensam em projetos de engenharia para a instalação de novos processos e equipamentos de proteção coletiva que possam neutralizar a formação do agente químico ou do agente físico na sua fonte. E vocês podem perceber que nessa pirâmide aqui a eficiência, né? A eficiência das medidas de controle ela é maior para as medidas gerais, ou seja, medidas de engenharia, e para as medidas administrativas. A eficiência ela sempre vai ser menor por conta do EPI. Tá? O EPI ele é desconfortável muitas vezes, o EPI ele é negligenciado, a pessoa muitas vezes não acaba usando esse equipamento. Além disso, a gente tem problemas muitas vezes de EPIs que são comprados e são de péssima qualidade, tá? Mesmo tendo certificado de aprovação, existem EPIs ali que não têm uma qualidade das melhores em termos de produto. Então tudo isso faz com que a eficiência do equipamento de proteção individual seja menor. Consequentemente, se a eficiência é menor, a proteção que ele fornece também vai apresentar um resultado inferior. Por isso que a eficiência das medidas de ordem geral serão sempre superiores. Bom, então só reforçando aqui mais algumas anotações que eu tenho, com a publicação da ISO 45001, o status da OSAS 18001 será considerado obsoleta, tá? Então a ISO entrou aí na área e, consequentemente, a nossa OSAS ela vai dando adeus ali, gradativamente ela vai saindo do mercado para a entrada da ISO 45001, ok? A ISO 45001, para quem não se lembra, ela foi publicada em março de 2018 e para aquelas empresas que são certificadas ainda na OSAS 18001 de 2007, esse certificado ainda continuará válido por até 3 anos, ou seja,
As empresas que têm certificação na OSAS 18001 têm um período de 3 anos, a partir de março de 2018, para se regularizarem perante a ISO 45001. Então, os próximos certificados que essas empresas vão ter de um sistema de gestão de segurança já vão ser no modelo da ISO 45001 e não mais no modelo da OSAS 18001. Logo, março de 2018, março de 2019, março de 2020, março de 2021. Até março de 2021, as empresas têm esse período de tempo para adaptação perante a ISO 45001. Bom, às vezes eu tenho essa mania, tá, gente? Perdão, de antecipar os slides. Aí só está resumindo aquilo que eu acabei de falar. São 3 anos ali de prazo para adequação. Bom, uma coisa importante que a ISO 45001 traz para a gente são os itens 6.1.1, 6.1.2.3 e 6.1.4. Eu destaquei eles porque a empresa, nesse caso, ela tem que gerenciar os riscos e oportunidades. Quando eu falo riscos e oportunidades, significa que a empresa ela tem que identificar aquilo que ela tem de risco e que possa causar prejuízos aos seus processos, tanto em termos de acidentes quanto em relação à produção, e consequentemente ela também pode identificar oportunidades. Quando eu falo de identificar riscos, eu não estou apenas identificando riscos para que eu evite o acidente de trabalho de uma forma estrita. Eu também estou gerenciando ali oportunidades de melhoria, oportunidades de mudar uma instalação, oportunidades de melhorar um processo, oportunidades de melhorar uma medida de controle já implementada. Ou seja, a gente tem que entender que um determinado risco ele tem sim uma conotação negativa, mas que a partir desse risco a gente também pode ter uma visão positiva, uma visão de oportunidade, ou seja, oportunidade de melhoria. Então eu acho interessante essa questão que a norma traz para a gente, de através desse processo de identificação de risco, nós também podermos analisar medidas que podem trazer novas oportunidades para a empresa, ou seja, pode trazer novos patamares para ela. Então isso aqui é uma coisa que eu destaquei e achei extremamente interessante. Outro ponto que eu quero destacar no capítulo 5.1 da ISO 45001 é o comprometimento da liderança e gestão. É fundamental que a alta administração da empresa se comprometa em relação à política de segurança. De nada adianta você querer implementar um processo de certificação se a alta administração da empresa, a diretoria, a gerência, não tiver ali efetivamente se comprometido com essa política. Então, um dos pilares desse ciclo da gestão da ISO 45001, que também está baseada no PDCA, é que a empresa desenvolva ali uma política e que tenha uma política que tenha como prioridade o comprometimento da liderança e da gestão na parte de gestão dos requisitos de segurança do trabalho. É fundamental que haja uma carta, que haja expressamente uma publicação da diretoria da empresa atestando que ela está comprometida com o engajamento de melhorar ali as condições de trabalho e proporcionar sempre um ambiente de trabalho seguro para os seus trabalhadores, para os seus funcionários. Outra coisa importante que eu trouxe aqui no vídeo é o fato da ISO 45001 trabalhar com objetivos e desempenho. Então, isso já é uma coisa que a gente martela há algum tempo, né? A ISO reforça que a empresa ela deve ser autoavaliada periodicamente, ou seja, eu tenho que ter estabelecido qual é o meu objetivo. O meu objetivo é reduzir em 80% o número de afastamento de acidentes de trabalho superiores a 15 dias. Ou o meu objetivo é reduzir os acidentes provocados em máquinas e equipamentos num determinado setor. Ou seja, objetivos que sejam palpáveis, tá, gente? Existem objetivos que são objetivos gerais, tais como melhorar o ambiente de trabalho da empresa para que os nossos funcionários não se exponham a riscos significativos e que possam causar prejuízos para a organização.
sabe, uma descrição, esse é um objetivo, mas é um objetivo muito genérico. Quais são os objetivos específicos da empresa? É diminuir a incidência de doenças ocupacionais? É diminuir a incidência de acidentes de trajeto? É diminuir a incidência de acidentes típicos? Ou seja, eu tenho que ter um objetivo ali mensurável para que eu possa medir o meu desempenho, para que eu tenha ali uma medição da performance da empresa em relação às ações de segurança do trabalho. E isso é fundamental para que a empresa tenha uma autoavaliação crítica e possa determinar se ela realmente está conseguindo reduzir os acidentes de trabalho de acordo com os objetivos estabelecidos previamente. Bom, então a empresa, como eu reforcei agora, ela deve ter um sistema de medição, algum tipo de software ou programa ou uma análise estatística interna que possa dar essa medição e esse parâmetro para que os resultados possam ser mensurados. Outra coisa importante que eu anotei aqui foram os requisitos relacionados à participação e consulta. O que significa isso? Os trabalhadores, as partes interessadas, elas devem ser consultadas na implementação da ISO 45001. Então, os funcionários, as pessoas interessadas, elas devem participar do processo de identificação de risco e implantação de medidas de controle. Por quê? Os funcionários eles devem ter uma participação ativa nesse processo, eles devem ser consultados e a participação deles é fundamental no sucesso da implantação da ISO, né? Então isso foi colocado ali com bastante ênfase durante o simpósio. Outra coisa importante, né, são mecanismos de comunicação. E isso eu sou bem crítico, tá? Por quê? Mecanismos de comunicação eles são importantes tendo em vista que as empresas elas têm grandes gaps muitas vezes quando precisam resolver alguns problemas relacionados à segurança do trabalho. A responsabilidade ela não é bem definida. Quem é responsável por conduzir uma medida de controle? Então essa comunicação às vezes ela acaba se perdendo. O departamento de manutenção não tem uma boa comunicação com o SESMIT e consequentemente a implantação das medidas de controle que eram necessárias no departamento de produção acabam sendo prejudicadas. Então essa falta, essa ausência de comunicação interna, ela acaba dificultando a instalação desses processos. Por quê? A empresa ali não tem uma integração entre os setores para que as ações possam ser implementadas em conjunto. Então isso é um foco bem legal que a norma também trabalha. Outra coisa também interessante é a relação de compras, né, incluindo processos terceirizados e contratados. É sempre importante lembrar que o SESMIT deve ter um alinhamento muito forte com o departamento de compras. A gente não pode deixar com que as aquisições de equipamentos, a aquisição de empresas terceirizadas sejam feitas apenas com base em preço. Tá? A gente tem que pensar na qualidade do produto, na qualidade daquilo que a gente está contratando. Então o SESMIT ele tem um papel técnico de indicar o melhor equipamento que atenda às características técnicas e às características legais em questão. E assim também uma empresa terceirizada. Eu preciso contratar uma empresa de fora que tenha os treinamentos, por exemplo, para trabalho em altura, para trabalho em espaço confinado, que tenha os equipamentos ali aprovados perante o Ministério do Trabalho em termos de certificado de aprovação. Eu tenho que ter uma empresa comprometida também com a segurança do trabalho. Por quê? Existe a questão da responsabilidade subsidiária, né? Não é porque eu terceirizo o processo que eu não tenho responsabilidade. Existe a responsabilidade subsidiária, a corresponsabilidade. Então, isso tem que estar bem definido no sistema da empresa, né? Então, esses riscos de segurança do trabalho que estão previstos nos sistemas da empresa devem incluir também essas empresas terceirizadas, né? Outra coisa importante que eu anotei aqui é a gestão de mudanças. A gestão de mudanças que eu havia comentado no início do vídeo, né, já vem com grande força desde a OSAS 18001, porque, é fato. A empresa ela tem que ter ali uma pessoa ou um departamento específico para identificar quais são os requisitos legais que ela tem que atender. Normas, sejam elas as normas regulamentadoras, normas municipais, normas muitas vezes de meio ambiente, por exemplo. Quando a gente vai identificar todos os requisitos legais, a empresa tem que fazer um levantamento de todas as normas que são aplicadas a ela e, a partir disso, criar ali um planejamento para que você desenvolva ações para atender essas normas. E uma das coisas
mais complicadas que existem nesse processo é justamente fazer essa identificação dos requisitos legais. As empresas têm um grande gap, uma grande dificuldade em fazer isso. Eu percebo muito no meu trabalho de consultoria, né? As empresas elas não conhecem a legislação básica que elas têm que seguir, né? Muitas vezes o empresário ele não tem a informação mínima necessária para conseguir interpretar aquilo que ele precisa fazer, tá? Aquilo que é o mínimo necessário. E às vezes a empresa acaba contratando um serviço que é desnecessário ou um serviço que podia ser muito mais objetivo do que foi, em conta dela não ter ali definido o que ela precisa contratar. Então, por isso que é importante esse processo de verificação dos requisitos legais. Além disso, mais uma vez eu reforço a parte de gestão de mudanças, onde a empresa ela precisa acompanhar os processos internos e verificar quais são os impactos dessas mudanças na segurança do trabalho. Quando eu mudo o layout, quando eu mudo o processo, quando eu adquiro um novo maquinário, isso implica numa mudança. E essa mudança pode diminuir os riscos, como também pode aumentar os riscos nesse processo. Por isso que é importante que o SESMIT trabalhe proativamente nesses projetos de instalação ou nesses projetos de mudança. Mais uma vez aí, reforçando o grande déficit, né, no diagnóstico de requisitos legais. Tá? E isso, quando bem feito, facilita demais a aplicação das normas, quando você já identifica quais são as normas aplicáveis à sua empresa. Bom, é isso, gente. Vocês viram que eu até me afastei um pouquinho ali dos slides e vi que eles terminaram aqui, ok? Então é isso. Por hoje, o que eu quero abordar nessa segunda aula, nessa segunda videoaula, são esses aspectos, tá? E eu acho importante a gente discutir essa parte de gerenciamento. Por quê? Muitas vezes a gente tem o conhecimento técnico, a gente tem o conhecimento da norma, todavia a gente não se prepara para fazer a gestão desse processo. A gente não tem ali um ciclo PDCA bem definido, a gente não tem ali responsabilidades bem concretizadas e, consequentemente, isso pode acabar desmoronando todo o processo de segurança no trabalho que a gente tenta aplicar, ok? Então, por isso que a gestão da segurança do trabalho, mesmo que você não tenha ali intenção de implantar a ISO 45001, ela tem que estar presente no seu dia a dia, porque é através dela que a gente consegue administrar as ações implementadas, garantindo maior eficiência na busca de resultados, ok? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção. Desculpa aí a redundância em algumas partes do vídeo, mas a intenção é ajudar e compartilhar conhecimento com vocês. Comentários são sempre bem-vindos, vocês podem deixar aí embaixo que eu faço questão de responder a todos, ok? Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal e fique ligado nos próximos vídeos. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like aí embaixo, o seu joinha, para que eu possa continuar transmitindo aqui novos vídeos em breve para vocês. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.